Olá pessoal, sou a professora Bruna e hoje nós vamos falar sobre linguagens artísticas, desenho. Começando pelo conceito do desenho. O desenho é uma das formas mais diretas de comunicação e uma das primeiras formas de expressão desenvolvidas pelo ser humano. Toda criança desenha naturalmente antes de escrever, antes de aprender a escrever. Então, quando você vê uma criança desenhando livremente, é o começo ali da expressão dela, né? A gente começa ali a começar a desenhar. O desenho é uma linguagem, ele é considerado uma linguagem, e todas as pessoas sabem desenhar. Então, aquele conceito de que a pessoa nasce com dom é totalmente errado. Todo mundo pode aprender a desenhar. Desenho é um treino, é um processo. Aqui nós temos a imagem de uma criança, de um desenho infantil. E o desenho é a representação de forma sobre uma superfície, por meio de linhas, pontos e manchas, e com vários objetivos. Pode ser lúdico, pode ser artístico, pode ser científico ou técnico. Quando eu falo lúdico aqui, é o desenho infantil, aquele desenho para brincar, sem se prender a técnicas ou amarras. E temos o artístico, que aí já é voltado para um tema, para um conceito, e tem técnicas, né? E temos o científico, que pode ser aqueles desenhos utilizados antigamente, quando estava começando a medicina, né, de estudos anatômicos. E temos também o desenho técnico, a gente pode usar aí a arquitetura como um exemplo, desenho arquitetônico. E também utiliza-se materiais secos, né? Nós temos o lápis, o carvão, pode usar o pincel também, mas a partir de materiais secos. Temos aqui, né, o desenho de um lápis de grafite, aqui um desenho a carvão. E ele diferencia-se da pintura, né, por ser considerado tanto como um processo, quanto como resultado artístico. Então, só o desenho, por exemplo, voltando aqui como essa imagem do carvão, só esse desenho feito a carvão pode ser considerado arte, ele não precisa estar pintado, necessariamente. E é uma obra bidimensional, né, composta por linhas, por pontos, por formas. E a pintura, ela pode ser feita em várias superfícies também. O desenho pode ser feito em várias superfícies também. Papel, tela. Outros aspectos que diferenciam o desenho da pintura é que no desenho não há mistura de cores, tá? E são usadas cores puras. Enquanto na pintura as cores são misturadas para dar outras novas. Então o desenho é aquele processo, né, somente utilizado como material, com grafite, e dificilmente mistura-se cores como a tinta para aplicar no desenho. Às vezes as cores são puras, né, através do lápis colorido, ou carvão colorido, da giz colorido. O desenho existe desde a pré-história, como forma de manifestação estética e linguagem expressiva. O homem primitivo não sabia escrever e para registrar o que ele via e para comunicar-se, ele fazia desenhos nas paredes nas cavernas. Então, essas imagens aqui foram encontradas em paredes das cavernas, são imagens muito antigas e todas essas imagens e o que estão fazendo aqui, né, o que eles retratavam aqui, é a única referência do que a gente sabe hoje em dia como era aquele período. Então, tem várias ideias dos motivos, das razões pelo qual eles faziam esses desenhos, tá? Eram só, uns dizem que era só para comunicar-se, para mostrar aquilo que eles estavam, o dia a dia deles. Outros dizem que eram rituais, tá? Então, tem várias imagens, tem animais, tem pessoas caçando, né, com arco e flecha. Foram achados até figuras geométricas, né, desenhos. E as culturas da antiguidade, como a egípcia e a grega, deixaram marcas também na história, registradas sob forma de imagens desenhadas, que nos oferecem meios para a compreensão do seu pensamento histórico e sabedoria. Então, além das culturas, né, lá primitivas, né, da época dos moradores das cavernas e tudo mais,
Os egípcios e os gregos também expressavam, né, seu dia a dia, sua cultura através das pinturas, né? Aqui nós temos um desenho do egípcio, né, na parede. Temos aqui um desenho grego feito em vasos. O desenho de cada período histórico é condicionado por aquilo que em determinado momento histórico é considerado verdadeiro e digno de importância. Então, essas culturas tinham por intenção registrar aquilo que eles estavam vivendo no seu dia a dia, né? A sua cultura. Deuses, como os egípcios, os gregos também acreditavam em deuses, né? Também tem desenhos do cotidiano e tudo mais. Tudo bem? E também o desenho possibilitou o estudo da figura humana. Aqui nós temos um desenho dos músculos, de anatomia, né? Um desenho anatômico, como foi dito lá na frente. E é um desenho antigo. Também, no século XIX, os desenhos eram bastante utilizados em publicidade. Trouxe aqui uma imagem de uma publicidade feita a partir do desenho, né? E também as técnicas de arte do desenho foram ampliadas, né? Com o advento da tecnologia, lá no século XX, por aí, né? Houve os programas do CorelDRAW, Adobe Illustrator, né? Photoshop, que proporcionou criar desenhos digitais. Tipos de desenho. Desenho de observação. Nós temos o desenho de observação, que consiste em observar uma imagem, um objeto e desenhá-la conforme está se vendo. Temos o desenho de memória, né? Aquilo que você já viu e você está desenhando a partir das suas lembranças. Temos o desenho falado, né? Que geralmente é aquele retrato falado, né? Uma pessoa viu algum crime e viu o criminoso e retratou conforme ele era para o desenhista, e o desenhista tenta desenhar da forma mais fiel possível. Desenho de imaginação, pode ser um desenho infantil, um desenho sem amarras, tá? Criar algo a partir daquilo que você conhece. E muito obrigada, gente. Terminamos aqui o nosso conteúdo sobre desenhos, mostrando os conceitos, a história. E espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.